Olá, amigos, estamos de volta, mais uma live, como havia prometido, falando agora sobre manejo nutricional de vacas leiteiras, tá? Manejo nutricional de vacas leiteiras. Vamos lá, vamos chegar. Beleza, o pessoal apareceu, tá? Vamos curtir. Vamos lá. Falar sobre manejo nutricional de vacas leiteiras. 22 alunos, vamos lá. Vamos começar, vamos chegando, vamos aprender. Tela cheia. Vou fazer sempre assim, vou fazer uma live sobre planilha e vamos pegar uma live sobre um assunto teórico. Vamos colar uma com a outra, faz a live de planilha um pouco mais curta e uma live de aula. De manhã não cansa muito não, à noite que cansa mais. À noite vai ser o contrário, eu vou fazer uma aula teórica, depois a live, já junto, colado. Tá? Vamos começar. Esperar dar 20 pessoas, né? O pessoal chegar. Esperar dar 20 pessoas. Vamos lá, 14. Vamos curtir. Os 14 que estão aqui, vamos curtir. Vinte pessoas, vamos lá. Vamos começar então. A internet parece que deu uma travada. Vamos começar. 22 pessoas assistindo. Vamos lá. Vamos tocar o barco aqui. Deixa eu só configurar essa aula aqui. Pronto. E agora? Manejo nutricional de vacas leiteiras. Tá? Assunto muito importante. O que nós vamos aprender hoje aqui? Manejo nutricional de vacas leiteiras. Por que é importante? É importante você aprender a alimentar bem uma vaca leiteira. Você parou para pensar nisso já? Por que é importante você aprender a alimentar bem uma vaca leiteira? Você já parou para pensar nisso? Você vai aprender como alimentar bem as vacas leiteiras, você vai aprender por que é importante alimentar bem as vacas leiteiras, você vai aprender o que é uma vaca leiteira, você vai aprender sobre como alimentar bem vacas leiteiras. Então, beleza, vamos lá. Eu estou partindo do pressuposto que nós temos vários alunos com diferentes níveis de conhecimento sobre pecuária, tá? Então, o que é uma vaca leiteira? É uma vaca que produz leite? Vaca leiteira é uma vaca que produz leite, é isso, é um animal com aptidão para produzir leite,
tá? É um animal com aptidão voltada para a produção de leite comercial. Ah, uma vaca de corte não produz leite? Produz, mas ela produz leite para o bezerro. Uma vaca leiteira, ela produz leite. A finalidade da criação é produzir leite, é comercializar leite, tá? As vacas leiteiras de uma fazenda de gado de leite, elas podem estar em lactação ou podem estar secas, tá? Então eu posso ter vaca leiteira em lactação e posso ter vaca leiteira seca. Como aumentar a produção de leite de uma fazenda? Eu acho que essa é a principal. Vou colocar a tela cheia, fica melhor. Como aumentar a produção de leite de uma fazenda? Tá? Aumentando o número de vacas em lactação. Então, se eu quero aumentar a produção de leite da minha fazenda, eu tenho que aumentar o número de vacas em lactação, eu tenho que aumentar a produção de leite por vaca, tem que aumentar a produção de leite por hectare. Mas o que é uma vaca em lactação, professor? Vaca em lactação é uma vaca que está produzindo leite. A vaca, ela só vai produzir leite após o parto. Então, a vaca, para produzir leite, precisa emprenhar, precisa parir. Vaca leiteira só vai produzir leite se ela após o parto. Então, uma vaca em lactação é uma vaca que está, uma vaca em lactação é uma vaca que está produzindo leite. Tá? Lactação é o período em que a vaca produz leite. A internet está oscilando, como é que está o som aí? Vamos lá, o que é uma lactação? A lactação é o período em que a vaca produz leite. Qual a duração de uma lactação? O ideal é que uma lactação dure 10 meses ou 305 dias. Então, a lactação ela tem início após o parto da vaca e deve se encerrar 2 meses antes do próximo parto. Tá? E o que é uma vaca seca? Nós temos aí na fazenda vacas em lactação e vacas secas. Então vamos lá, vamos entender. Uma vaca em lactação é uma vaca que está produzindo leite. Quando que inicia a lactação? Após o parto da vaca. Qual a duração da lactação? O ideal é que ela dure 10 meses. Tá? Uma vaca pode produzir leite estando prenha? Pode. A vaca deve emprenhar 3 meses após o parto, para ter um intervalo de parto de 12 meses. Então, a vaca, ela mesmo prenha, ela continua produzindo leite. Mas a produção de leite só começa após o parto. A vaca precisa parir para produzir leite. Tá? Após o parto, inicia a lactação. Tá? Quando que vai terminar a lactação? O ideal é você encerrar a lactação da vaca 2 meses antes do próximo parto dela. Então, se a vaca tem um intervalo entre parto de 12 meses, você vai secar ela 2 meses antes do parto previsto. Tá? E o que é uma vaca seca? Uma vaca seca é aquela vaca que não está produzindo leite. O período seco ideal, tá? O período seco ideal seria de 60 dias. Uma vaca ficar sem produzir leite por 60 dias. Ou seja, eu quero mais vacas em lactação e menos vaca seca. A vaca seca é uma vaca que está prenha, mas não está produzindo leite. E o período seco ele vai durar 2 meses, 60 dias. Tá? Aqui nós temos o quê? Nós temos o ciclo de lactação. Temos o ciclo de lactação de uma vaca. Olha só, a vaca pariu. Olha só, a vaca pariu aqui no dia 0. Ela pariu, ela vai produzir leite por 10 meses, tá? A vaca pariu, ela vai produzir leite por 10 meses, ok?
ela vai produzir leite por 10 meses. No terceiro mês aqui, ó, ela já vai emprenhar de novo. No terceiro mês após o parto, ela já vai emprenhar de novo, tá? E aqui, ó, 2 meses, se ela emprenhou aqui no mês 3, ela vai parir de novo aqui, ó, 9 meses depois. Período de gestação, 9 meses e meio. Então, olha só, ela pariu aqui no mês 0, 3 meses depois ela emprenhou novamente, 9 meses e meio depois ela vai parir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Ela vai parir aqui, ó. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vai parir aqui de novo. 2 meses antes do outro parto, eu já vou secar essa vaca para que ela venha parir, e ela venha parir com boa condição. Ela venha parir com bom score corporal. Então, isso aqui é uma vaca em lactação. Ó. Isso aqui é uma vaca em lactação. A lactação inicia-se após o parto. Lactação inicia-se após o parto. Tá? E a vaca, o período de lactação tem que durar 10 meses. Tá? O ideal. E essa vaca vai ser seca 2 meses antes do outro parto. Então, se ela pariu aqui e ela emprenhou 3 meses após o parto, ela pare aqui de novo. Se ela vai parir aqui de novo, ela tem que ser seca 2 meses antes. Para quê? Para dar tempo para a vaca recuperar sua condição corporal, seu score corporal, para a vaca ela conseguir parir e proporcionar um bom crescimento do seu feto, tá? Então, olha só, foi isso que eu falei, né? A lactação da vaca, ela inicia-se após o parto, dura 10 meses, tá? Uma boa vaca leiteira vai produzir muito leite durante a sua lactação, tá? A lactação da vaca pode ser dividida em começo, meio e final de lactação. O começo de lactação são esses primeiros 3 meses após o parto. Ó. Esse aqui é o início de lactação. Então, o início de lactação são os primeiros 3 meses após o parto. Pode perguntar. Pode perguntar. Perguntar. Tá? Tiver dentro aqui desse contexto. Exemplo, o Flávio Fernandes perguntou aqui, ó, tenho 20 vacas em lactação, com produção de 8,5 litros. Tá? Eu gostaria de aumentar essa produção por vaca. Como consigo? São 2 aspectos, Flávio Fernandes. Primeiro, suas vacas têm potencial genético para produzir mais leite? Tá? Segundo, quantas vacas em início de lactação você tem? Tá? Quantas vacas em início de lactação você tem? Porque a produção maior, a vaca atinge o pico de produção no início de lactação. E o terceiro, qual o manejo nutricional que você está dando para essa vaca? Então, para você aumentar a produção de leite, você tem que você tem que ter genética, vacas com potencial genético para produzir leite, e você tem que ter uma boa alimentação. 70% da produção de leite é alimentação, tá? 30% é genética. Então, se você fizer tudo certinho, você tem que ter uma boa genética, vacas com uma boa genética, e você tem que ter uma boa alimentação. Eu sou a favor de uma pecuária leiteira sustentável, de uma pecuária leiteira onde as vacas se encaixam no seu sistema de produção. Então, se suas vacas têm produção de 8,5 litros de leite por dia, só que você mantém elas num pasto de braquiária, não dá ração, não tem um bom manejo nutricional, 8,5 quilos está ótimo para você. Mas se você está disposto a investir, em alimentação, em manejo, em sanidade, você vai aumentar o grau de sangue holandês, as vacas vão aumentar a sua produção e você vai ter uma produção maior. Não adianta querer aumentar a produção se você não vai dar ração para a vaca, porque o pasto vai segurar os 8, 10 litros de leite mesmo. Tá?
Não adianta querer usar hormônio, não adianta querer fazer muita coisa. Vaca leiteira é genética e bom manejo, boa genética compatível com o seu manejo. Professor, eu quero botar a holandesa pura, mas não quero dar ração, não adianta. Eu quero usar a vaca 3/4 holandês, mas não quero dar ração, não adianta. Tá? Então, talvez 8,5 litros de leite esteja bom para o seu manejo. Se você quiser aumentar isso aí, você tem que fazer um melhoramento genético, ou pode ser através de cruzamento, ou pode ser através de seleção, e vai ter que investir em manejo nutricional, ração, pasto de boa qualidade, silagem de boa qualidade. E quando você aumenta o grau de sangue holandês para aumentar a produção de leite, você está aumentando a exigência dessa vaca. Qual que é o seu manejo de ordenha? Como é que é a sua mão de obra? Será que você está preparado para usar vacas de alta produção? Será que você tem condição de investimento para usar vacas de alta produção? Essa é a pergunta, tá? Então, essa é a pergunta. Então, não é só, a pergunta não é simples, eu quero aumentar a produção, tá? Você tem que ter genética e alimentação. Você tem condição de dar uma boa ração, tá? Renato de Paula, tem uma vaca que está com afundamento abaixo do rabo. É como se o corpo dela tivesse sugado essa região para dentro. Que pode estar acontecendo. Essa vaca está magra? Essa vaca pode estar magra. A vaca está magra e apareceu a ponta de osso. É magra, pode ser vaca magra. Bom dia, estou dando ração para minha vaca na hora da ordenha. Estou dando ração 25% de proteína bruta. 1 quilo para cada 3 litros, tá certo? Tá, é mais ou menos isso mesmo. É? Então, a lactação de uma vaca, olha lá, ó, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Ó. A lactação de uma vaca, a lactação divide em início de lactação, meio e final de lactação. No início de lactação da vaca, a vaca atinge o pico de produção leiteira. O que é o pico de produção? A produção máxima de leite ocorre por volta aqui dos 70 dias após o parto. Isso quer dizer o quê? Se eu quero aumentar a produção de leite de uma vaca, eu tenho que trabalhar nela até os 70 dias após o parto, para ela atingir o pico de produção dela. Se ela atingir um pico de produção de 20 litros de leite, ótimo, porque a produção, apesar de ir caindo mês a mês, mas ela vai produzir mais leite na lactação. Se ela atingir um pico de produção 30, melhor ainda, porque apesar da produção ir caindo após o pico, ela vai ter uma alta produção de leite na lactação. Então, o momento para dar ração para a vaca é no início da lactação, após a aparição. Você vai desafiando a vaca, vai ter uma aula que eu vou falar sobre... eu não gosto desse negócio de... Você está falando... essa indução de lactação seria o quê? Você usar hormônios? É isso? Explica melhor o que seria essa indução de lactação. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Indução de lactação é o quê? Você quer aplicar ocitocina na vaca antes do antes da ordenha? O que seria essa indução à lactação? Eu não consegui entender essa indução à lactação. Usar ocitocina antes do parto? Usar ocitocina antes da ordenha. É isso? Uai, se você tem vaca que não desce o leite sem bezerra ao pé e você quer fazer ordenha sem bezerra ao pé, você pode usar. Eu não gosto muito, né? Não é a melhor coisa do mundo. Você estressa a vaca, você espeta a vaca na hora da ordenha. Mas, no caso que você tenha vacas que não descem leite sem bezerra ao pé, é a única forma da vaca descer o leite é aplicando ocitocina. Tem um custo a mais, tem uma mão de obra a mais, tem um tempo a mais. Aí, tá? Eu prefiro você ter vacas com maior grau de sangue e aí você separar o bezerro da vaca e a vaca descer o leite sem bezerro ao pé. Em vacas de alta produção, exemplo, 30 kg de leite no final da lactação, devemos mesmo assim reduzir o concentrado por quilo de leite? Tem que reduzir, porque senão essa vaca vai parir produzindo leite. Tá? Alan? Essa vaca vai produzir, essa vaca vai parir produzindo leite. Aí não vai ter um bom crescimento fetal, tá? Você não vai ter um bom crescimento fetal, não vai ter um período para regeneração das células secretoras de leite.
a vaca vai parir produzindo leite, vai produzir um colosso de baixa qualidade, isso vai prejudicar o crescimento fetal, isso vai prejudicar a produção de colosso, você vai ter uma cria mais fraca, vai ter um colosso mais fraco, e você vai ter uma vaca desgastada, que ela já pare, já não teve um tempo para ela descansar dessa lactação, tá? Nesse caso, você pode até fazer um período seco mais curto, 45 dias, 30 dias, tá? Nesse caso de vaca de alta produção. Mas tem que dar um descanso para a vaca. O ideal seria 60 dias de descanso, para essa vaca regenerar as células secretoras de leite, tá? Então, se você... Só respondendo... Gelcione Rocha Rangel. Se você tem vacas que só descem leite com bezerra ao pé, e você quer fazer ordenha sem bezerra ao pé, o único jeito é aplicando ostocina antes da ordenha. Que a ostocina faz, ela estimula o leite sair. Então, nesse caso, só que gera um desgaste na ordenha se aplicar a ostocina em vaca por vaca após a ordenha, tem o custo do hormônio, tá? Então, o ideal seria você, aos poucos, ir aumentando o grau de sangue da sua vacada, para que essas vacas soltem um leite naturalmente sem o bezerro ao pé, tá? Mas eu tenho que entender melhor o seu manejo, né, o seu sistema, tá? Aí você quer fazer um IATF, né? Aí no caso, emprenhar com. Você fazer um IATF. Sim, IATF em gado de leite é bom. Que ela emprenha mais rápido, você vai ter um intervalo entre parto mais curto, vai ter mais vaca em lactação. Esse protocolo de ATF é outra coisa. O protocolo de ATF é outra coisa. Aí já é um protocolo de ATF para essa vaca emprenhar 60 dias após o parto. Aí é outra coisa. Tá? Aí é indução de cio, é sincronização de cio. Tá falando de lactação ou tá falando de reprodução? Tá? Porque uma coisa é o protocolo para sincronização de cio, que é o protocolo de ATF. Então você vai fazer com que a vaca entre em cio e você vai inseminar essa vaca 60 a 80 dias após o parto. Isso aí é uma coisa, é IATF. Indução de lactação é se aplicar ostocina para a vaca descer o leite antes da ordenha. Tá? Tem duas coisas diferentes. Uma coisa é protocolo de ATF, onde você vai fazer um protocolo hormonal para sincronizar o cio e inseminar essa vaca. Tá? Inseminar essa vaca o mais rápido possível após o parto. Isso aí é protocolo de ATF, é protocolo reprodutivo. Tem nada a ver com lactação, protocolo reprodutivo. A indução de lactação é você aplicar a ostocina sintética antes da ordenha para a vaca descer o leite. Nesse caso, você aplica em vacas que não desce o leite sem bezerra ao pé e você quer fazer uma ordenha sem bezerra ao pé. E a vaca, como não desce o leite sem bezerra ao pé, você precisa aplicar ostocina. Eu não gosto muito, porque estressa a vaca, estressa o trabalhador, o cara tem que aplicar direto na veia mamária ali e gera um estresse para a vaca, né? Você está espetando a vaca ali antes da ordenha. Tá? O Vitor falou aqui: forneço capim-açu e palmo para minha vaca leiteira. Qual ração devo dar para complementar essa ração? Eu fiz uma live sobre só ração com palma forrageira e eu fiz uma live só sobre ração com palma forrageira e capim-açu. Tá salvo aí, dá uma procurada aí que eu fiz várias rações, tá? Formou de capim-maçai, ok. Não mexe com isso não. Ela voltar a dar leite sem ter parido. Você tá indo contra a natureza já. Eu geralmente eu não gosto de coisa que vai contra a natureza, entendeu?
A natureza é o quê? A vaca produz leite. Eu não gosto dessas coisas, não. Ser bem sincero, eu não gosto. Eu já acho que é mexer demais no metabolismo da vaca, tá? Eu acho que nós temos que o quê? Que maximizar o que é natural. Natural é o quê? A vaca parir e produzir leite. Você fazer um protocolo de ATF para a vaca emprenhar mais rápido, não tem problema. Se você quer tirar o bezerro do pé da vaca e aplicar umas toxinas da aldeia, não tem problema. Agora, você querer induzir a vaca a produzir leite sem ela parir, eu já acho demais, né? Já acho demais, tá? Já acho demais. Se fizer 3 ordenhas ao dia para melhorar o desempenho leiteiro do animal bem nutrido, olha só, Jackson, 3 ordenhas por dia é só para vacas de altíssima produção, tá? Vacas de 40 litros de leite, vacas em compost barn, vaca com tudo certinho. Dá para você fazer 3 ordenhas por dia, tá? Eu não sei qual é o seu sistema aí, tá? 3 ordenhas por dia é um desgaste grande, é vaca de alta produção, ok? Não, eu acho assim, eu acho assim, tudo tem um limite, entendeu, Sionho? Às vezes o homem também, ele quer, não sei, às vezes o homem quer brincar de ser Deus, de natureza, e acaba querendo forçar demais, né? Eu acho que a gente tem que aumentar a produção, a gente tem que aumentar, mas aumentar de uma forma sustentável. Eu acho que tem coisa que já começa, o cara começa a querer, o cara começa a querer forçar demais, aí você acaba até estragando o animal por isso. Foi o caso do mal da vaca louca, o povo queria dar, eles queriam dar ração com farinha de sangue, ou seja, usar o próprio corpo do bovino para alimentar o bovino, com farinha de sangue, farinha de carne. Então, já deu um problema aí desse mal da vaca louca. E aí fica querendo reduzir custo demais, querendo implementar hormônio demais, e não dá certo isso aí, entendeu? Eu acho que a produção de leite, ela tem que ser uma produção sustentável. Não adianta também você querer colocar muita coisa no leite, por isso tem muito problema de alergia a leite. Então, nós temos que fazer uma pecuária leiteira limpa, uma pecuária leiteira sustentável, uma pecuária leiteira produtiva, sim, mas sustentável, um leite limpo, um leite que não um leite sem resíduo de carrapaticida, sem resíduo de antibiótico, um leite limpo, um leite que não vai causar alergia a ninguém, tá? Senão a gente vai acabar dando um próprio tiro no pé. Não que essa técnica de indução de lactação cause isso, mas eu acho que é forçar demais uma coisa que você pode melhorar naturalmente, fazendo um IATF, né? A vaca produz leite por causa do bezerro, tá? E já está querendo produzir indução para a vaca produzir leite sem bezerro, e não sei, né? Mas é isso. Então, olha só, início de lactação. A vaca, início de lactação, ela vai aumentar, ela vai produzir, né? Ela vai atingir o pico de produção 70 dias após o parto. Então, esse é o momento para você suplementar a vaca. Esse é o momento para você fornecer ração para a vaca, porque ela está em balanço negativo, ela perde escória corporal. O que é balanço energético negativo? A vaca ela excreta mais energia pelo leite do que ela consegue consumir, porque o consumo dela está baixo ainda. A produção leiteira está muito alta, está aumentando, e o consumo está baixo. Então, no início de lactação, ela está em balanço energético negativo, e ela começa a perder peso, ela perde escória corporal, ela para com 3,5, no início de lactação ela cai para 2, 2,5, e quanto maior a produção de leite da vaca, mais vai cair esse escória corporal. Então, esse início de lactação é fundamental você alimentar bem essa vaca, para ela poder responder com produção de leite, tá? É aqui que você tem que dar ração para a vaca mesmo, para ela recuperar a escória corporal, para ela sair desse balanço negativo o mais rápido possível, para ela atingir um alto pico de produção de leite, tá? Para ter um alto pico de produção de leite. Quanto maior o pico de produção, maior vai ser a produção leiteira na lactação toda. E aí depois, no meio de lactação e final,
Se a vaca for uma vaca de média produção, você pode desacelerando um pouquinho na parte de ração. Mas no início de lactação, tem que dar ração para toda a vaca leiteira. Para maximizar o pico de produção, recuperar a escória corporal, a vaca emprenhar rapidamente após o parto. Tá? Então, esses primeiros 70 dias aí, é fundamental para a produção de leite da vaca, para a reprodução da vaca. Tá? Então, essa vaca sai do início de lactação, 60 dias a 90 dias ela deve emprenhar novamente. Você pode usar um protocolo de IATF para isso. Existe protocolo IATF, são protocolos hormonais que você aplica na vaca, tem um custo para induzir esse cio o mais rápido possível após o parto. O ideal é que essa vaca venha emprenhar aí de 60 a 90 dias após o parto. Tá? Isso pode ser feito naturalmente, a vaca ela tem condição de emprenhar naturalmente por de 90 dias após o parto, a depender do seu manejo nutricional. Ou você pode induzir isso através de um IATF, tá? Que são o quê? IATF é o quê? Protocolo hormonal, você faz na vaca, é uma série de protocolos, uma série de hormônios, uma série de passos a serem seguidos, que você vai inseminar essa vaca e ela pode emprenhar ou não, de acordo com essa IATF que você fez, tá? Aí, Alan, é o seguinte, depende muito do volumoso que ela está ingerindo. Por exemplo, uma silagem de capim-elefante capiaçu tem que fazer uma ração com 24%. Mas se for um pasto de curumi, se for um pastejo rotacionado de curumi, você pode fazer uma ração com 16% de proteína. Então, depende da proteína do volumoso. Se for um volumoso, por exemplo, silagem de capim-elefante, silagem de milho, se for silagem de milho, pode fazer uma ração com 20% de proteína bruta. Silagem de capim-elefante, 24% de proteína bruta. Porque o capim-elefante é pobre em proteína bruta. Se for um pastejo rotacionado, por exemplo, Mombasa, Tanzânia, se for um pastejo de Mombasa, Tanzânia, faz uma ração com 15% de proteína bruta, 16, 17% de proteína bruta, tá bom demais. Tá? Se for um pasto de braquiária, faz 18% de proteína bruta. Então depende do volumoso. E NDT também. NDT, uma ração aí, para você não ter erro, né? A pasto, uma ração com 17, 18 de proteína bruta, 75 de NDT. Tá? Uma ração com silagem de capim-açu, 24 de proteína bruta, 77 de NDT. Silagem de milho, 75 de NDT, 20 de proteína bruta. Silagem de milho, 20%. Silagem de capiaçu, 24%. Silagem de milho, 19% a 20%. Tá? O milho tem um pouquinho mais de proteína do que a silagem de capiaçu. E aí a vaca chegou no meio de lactação, após o pico de produção, a produção de leite vai caindo mês a mês, olha lá. Né? E o consumo de matéria seca vai aumentando. Então essa vaca sai do balanço negativo e entra no balanço energético positivo, ou seja, ela começa a ganhar peso. Ela já ingere mais energia, do que excreta pelo leite. E o peso corporal dela vai aumentando. E ela já está prenha, o ideal é que ela esteja prenha, já vai tendo um bom crescimento fetal. O crescimento fetal no início de gestação é pequeno e vai ser maior no final de gestação, lá nos 2 meses finais de gestação, tá? E aí você vai secar essa vaca aqui, 2 meses antes do parto, e vai ter um período seco aí de 60 dias, que é fundamental para a vaca recuperar esse seu escório corporal, se recuperar da lactação, dar um descanso na glândula mamária, regenerar os tecidos secretores de leite e principalmente permitir um bom crescimento do feto, que é acelerado nesses 2 últimos meses de gestação. A raça Jersey emprenha muito rápido, ela é muito precoce, com 13 meses ela já pode emprenhar, tá? Então, em termos de produção de leite, seria isso aqui, né? A produção de leite, ela aumenta após o parto, atinge o pico com 70 dias após o parto, depois vai caindo mês a mês. Vacas que têm uma alta persistência de lactação, vacas com alta persistência de lactação, a queda da produção de leite é baixa. Ou seja, cai em torno de 10% ao mês. A vaca produziu 22 quilos no mês,
No outro mês é normal que ela produza 20. Vai caindo mesmo, pessoal, porque é o ciclo da produção. Então, o ideal é cair abaixo de 10% ao mês. Uma vaca que produziu 22 quilos num mês, no outro mês é normal que ela produza 21, 20 litros de leite. A produção vai caindo mês a mês. Vai caindo em torno de 10%. Agora, se for uma vaca com baixa persistência de lactação, a produção vai despencando. Ela produziu 20, cai para 15, depois cai para 10, depois cai para... E no final da lactação, a produção de leite já está mais baixa. Consumo de alimentos, já falei, após o parto, o consumo de alimentos é baixo. Então, a vaca entra em balanço energético negativo. O consumo de alimentos só vai se regularizar em torno aí de 3, 4 meses após o parto. Aí que essa vaca sai do balanço negativo. Score corporal, foi o que eu falei. A vaca, quando pare, ela perde score corporal. O que é score corporal? É a quantidade de reserva na forma de músculo, gordura que a vaca tem. Então, a vaca pare com score 3,5, o score corporal varia de 1 a 5. A vaca Jesse emprenha rápido. Eu falei, 13 meses ela pode emprenhar. Emprenha rápido após o parto. Após o parto depende do manejo, né? É para emprenhar também 60, 90 dias após o parto. Score corporal. Após o parto, o score corporal da vaca vai caindo. Por quê? Porque ela está em balanço energético negativo. Então, ela mobiliza a reserva do corpo para produzir leite. Então, é normal uma boa vaca leiteira perder 2 pontos de score, 1 ponto de score corporal, ela pare com 3,5, 60 dias após o parto, ela está com um score 2,5. O score varia de 1 a 5. 1, vaca muito magra, 5, vaca muito gorda. 3 é a vaca média, 3,5 é ideal para o parto. 3,5 a 4 é ideal para o parto. No início da lactação, a vaca, ela cai o score corporal dela. O score corporal dela cai aí de 3,5 do parto para 2,5. Justamente porque ela está mobilizando essa gordura corporal para produzir leite. Então é normal uma vaca perder peso após o parto. O que não é normal é você não alimentar bem a sua vaca após o parto. Porque ela vai emagrecer muito, não vai emprenhar após o parto, vai demorar muito para emprenhar após o parto, não vai produzir uma alta produção, não vai ter uma alta produção de leite no pico de produção, e aí você vai ter uma baixa produção de leite aí durante a lactação toda. Então, a fase de maior cuidado para a vaca, a fase de maior cuidado para a vacada é no início de lactação, os 3 primeiros meses após o parto. Você não pode deixar essa vaca passar fome nesses 3 primeiros meses, tá? Porque senão essa vaca não vai recuperar a score corporal, não vai ter uma boa produção de leite no pico de lactação, não vai emprenhar após o parto. Então, o score corporal da vaca ao parto, score corporal da vaca após o parto. Esse aqui é o ciclo de lactação que eu falei, tá? E aí, como aumentar a produção de leite? Para a gente encerrar essa live aqui, como aumentar... Vamos ver quantos minutos já tem. Como aumentar a produção de leite? Vocês querem aumentar a produção de leite? O ideal numa fazenda leiteira é que ela tenha 83% de vacas em lactação e 17%. Não. É recomendado dar uma ração com muita proteína antes do parto? Não, você vai balancear a ração de acordo com a exigência do animal, tá? Você vai balancear a sua ração de acordo com a exigência nutricional da sua vaca, do seu animal, tá? Então, pessoal, como aumentar a produção de leite de uma fazenda leiteira? Aumentando a quantidade de vacas em lactação. O ideal é uma fazenda ter 83% de vacas em lactação e 17% de vacas secas, tá? Mas como chegar a esses 83% de vacas em lactação e 17% de vacas secas? Por exemplo, um rebanho com 100 vacas é para ter 83 vacas em lactação e 17 vacas secas. Mas como chegar nesses valores? Tá? A porcentagem de vaca em lactação é influenciada pelo intervalo entre parto e pelo período de lactação. Então, olha só,
Para você ter 83% de vacas em lactação, você tem que encurtar o intervalo entre partos. Tem que encurtar o intervalo entre partos. Tá? Se eu tenho um período de lactação de 10 meses, o intervalo entre partos 12 meses, eu vou ter 83% de vacas em lactação. Isso que é ideal. Uma fazenda com 100 vacas, você ter 83% de vacas em lactação. Tá? Então, em resumo, para ter 83% de vacas em lactação, eu preciso ter um período de lactação de 10 meses, um intervalo entre parto de 12 meses. Como é que eu tenho um intervalo entre parto de 12 meses? Fazendo a vaca emprenhar 2 meses e meio após o parto. Tá? Então, olha só, se eu tenho 100 vacas leiteiras de 83 vacas em lactação, produzindo 13 litros de leite por dia, eu produzo 1.000 litros de leite por dia. O litro de leite é R$1,20, né, eu consigo ter uma renda mensal de R$38 mil. Agora, se eu tenho as mesmas 100 vacas leiteiras, mas com só 53 vacas em lactação, a grande maioria das fazendas tem um baixo número de vacas em lactação. Olha lá, ó. Vamos botar uma fazenda com 15 meses de intervalo entre parto, que não é tão ruim assim, mas 8 meses de lactação só. 8 divide por 15 vezes 100, eu tenho 53% de vacas em lactação. Então, de 100 vacas, eu só tenho 53 em lactação. Então, 53 produzindo 13 litros de leite, dá 689 litros de leite por dia. Eu caí de 1.000 litros de leite para 600. Caí de R$38 mil bruto por mês para 14 mil. Então, olha a diferença, tá? Então, o primeiro passo é esse. Fazer com que a vaca emprenhe rapidamente após o parto. Tá? Ter mais vaca em lactação e menos vaca seca. Tá? O segundo passo, como aumentar a produção de leite, como aumentar a produção de leite. Uma boa e correta nutrição de vacas em lactação. É fundamental, vacas em lactação ter uma boa nutrição. Boa nutrição é o quê? É só ração? Não. Bom manejo de pastagem, bom manejo nutricional, aguada, bom bebedouro, bom pastejo rotacionado, bom manejo de pastagem, boa suplementação na seca, sal mineral de boa qualidade, água de boa qualidade, sombra de boa qualidade. A vaca em lactação é responsável pela produção de leite da sua fazenda. Quanto maior a produção de leite, maior vai ser a sua fonte de receita. Então, nutrir bem vacas em lactação é fundamental, né? Outra importância é o quê? Que o custo com alimentação corresponde entre 50% a 60% do custo de produção do litro de leite. Então, se você gastar dinheiro, eu quero dar ração para a vaca, mas não sabe como dar, você pode estar jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro. Quanto maior for a produção de leite, maior vai ser a diluição dos seus custos fixos. Tem que entender isso. Vacas que produzem, quanto maior a produção de leite da minha fazenda, mais eu consigo diluir os custos fixos, que são aqueles custos que não variam de acordo com a produção. Outro ponto, como aumentar a produção de leite, água de boa qualidade sempre. Vaca tem que ter uma água de boa qualidade, uma água limpa, de boa qualidade. Isso aqui é fundamental para uma boa produção de leite. Por que a água é tão importante, professor? Porque a água é essencial para a produção de leite. Olha só, 87% do leite é água. Tá? O leite tem em torno de 12% a 13% de extrato seco e 87% de água. Então, 87% do litro de leite é água. O resto é gordura, proteína, lactose e minerais. Então, para uma vaca produzir leite, tem que ter muita água. Se não tiver água, a vaca não vai produzir leite. Não adianta. 87% do leite é água. Vou falar de novo. Tem que ter água de boa qualidade. Tá? Então, o consumo de água varia em relação a vários fatores. A estimativa é que uma vaca consuma em torno de 80 a 190 litros de água por dia. É interessante ordenhar a vaca 2 vezes por dia? Arnon. Você vai aumentar a produção de leite em 15% a 20% fazendo 2 ordenhas. Mas se você não tiver um bom manejo nutricional, esquece. Tá? Você fazendo 2 ordenhas por dia, você vai aumentar a produção de leite em 15% a 20%, só fazendo 2 ordenhas. Porém, tem que dar uma boa nutrição.
Tá? A estimativa do consumo de água é de 80 a 190 litros de água por vaca dia. Então, bebe muita água. Um baixo consumo de água vai trazer quais consequências? Uma queda no sistema imunológico, com um aumento de contagem de células somáticas. Tá? A CCS é a mais temida aí na qualidade do leite. Um baixo consumo de água pode trazer falhas na reprodução, aumentando o intervalo entre parto, período de serviço e abortos. E um baixo consumo de água vai reduzir o consumo de alimentos, né? Principalmente de pasto. Isso vai trazer prejuízo também. Um baixo consumo de água também traz maior incidência de doenças metabólicas. Tá? Então, a vaca tem que ter água de qualidade e com quantidade. Tá? Qualidade e quantidade de água. A vaca passa cerca de 20 a 30 minutos por dia ingerindo água. Então, tem que ter um bebedouro de boa qualidade, uma excelente localização. A vaca deve ter uma boa facilidade de acesso à água, isso é fundamental. Olha lá, ó, no pastejo rotacionado, você vai alocar o bebedouro e o coxo bem no centro ou nas áreas de lazer, né? Tem que ter áreas de lazer nesses bebedouros. Ou você coloca no centro desse pastejo rotacionado, faz uma área de lazer no centro, como nessa figura aqui, ou pode colocar duas, uma nessa extremidade e uma nessa aqui. Facilidade de acesso à água é fundamental. Olha lá, ó, coxos e bebedouros bem localizados é fundamental para a vaca ter um bom acesso à água. Tá? Então, a vaca tem que ter acesso à água limpa quando sair da sala de ordenha. A vaca tem que ter água de boa qualidade. Então, tem que ter pelo menos 2 bebedouros por curral para que a vaca, ao sair dessa ordenha, ingira uma água de boa qualidade. Tá? Olha só, qual a quantidade de água ideal na fazenda? Segundo a instrução normativa 62, tem que ter 100 litros de água por cada vaca ordenhada, tá? E 6 litros de água para cada litro de leite produzido. Então, isso seria o ideal. 100 litros de água por cada vaca ordenhada e 6 litros de água para cada litro de leite produzido. Então, vou botar 20 vacas leiteiras, 20 vacas ordenhadas, vezes 100 litros de água, dá 2.000 litros de água por dia. Tá? Então, e 20 vacas ordenhadas, vezes 20 vacas produzindo 15 litros de leite por dia, dá 300 litros de leite por dia. 20 vacas ingerindo 100 litros de água por dia, dá 2.000 litros de água por dia. 20 vacas produzindo 15 litros de leite por dia, dá 300 litros de leite por dia. É 6 litros de água para cada 1 litro de leite produzido. Então, 300 litros de leite vezes 6 litros de água por litro de leite são 1.800 litros de água só para a produção de leite, mais os 2.000, que são 100 litros de água para cada vaca leiteira ordenhada. Então, 1.800 mais 2.000, 3.800 litros de água por dia. O reservatório deve ter uma capacidade de 2 a 3 vezes maior do que o consumo. Tá? Então, eu tenho que ter um reservatório aí de 10.000 litros de água para essas 20 vacas leiteiras. Um reservatório deve ter a capacidade de 2 a 3 vezes o consumo diário. O consumo diário é 3.800. Então, eu vou ter que ter um reservatório aí de 7.000 a 11.000 litros de leite, 11.000 litros de água. Então, eu vou ter um reservatório com 10.000 litros, resolve o problema. Um reservatório com 10.000 litros de água resolve o problema dessa fazenda de 20 vacas leiteiras, tá? Aqui também é uma caixa, aqui já é uma caixa d'água com 10.000 litros, que resolve o problema também da minha fazenda, tá? Ou você pode fazer a conta de 200 litros de água por dia para cada vaca leiteira, que vai dar 4.000 litros de água por dia, vai dar a mesma coisa, né? E você vai considerar 100 litros de água para outras categorias, por exemplo, vaca seca, bezerra, novilha, etc. Então, esse aqui é o bebedouro ideal, altura de 60 a 80 centímetros, tá? Profundidade da água de 15 a 30 centímetros e de 5 a 10 centímetros abaixo da borda. Tá?
Você vai usar o bebedouro aqui 5 centímetros linear por vaca. Então, se eu tenho 40 vacas leiteiras, vezes 5 centímetros, eu tenho que usar um bebedouro de 2 metros de raio, de aro aqui, né? De circunferência, né? 2 metros de circunferência. 40 vacas leiteiras, 5 centímetros linear por vaca. Um bebedouro com 2 metros circular, né? Você consegue suprir 40 vacas, tá? Sombra, vamos falar de sombra. Já falaram aqui para a gente encerrar aqui, o Arnon. Importância da sombra. A sombra é fundamental para a vaca descansar nas horas mais quentes do dia, né? Vaca leiteira, ela tem ela tem normalmente um alto grau de sangue holandês, um alto grau de sangue europeu, e essa vaca precisa de sombra para fazer para descansar, para fazer a sua regulação térmica aí, né? Então a sombra é fundamental. Deixa eu ver se eu acho a sombra aqui. Né? A sombra é fundamental para gado de leite. Deixa eu ver se eu acho a parte da sombra aqui. Vamos lá. Então aqui, né, falando de sombra, a vaca leiteira produz um alto nível de estresse calórico. E isso gera um estresse térmico no animal, principalmente no verão. Então, ao facilitar, você tem que ter sombra para a vaca descansar, né? Mas não era isso aqui não. Deixa eu ver se eu acho a parte de sombra aqui, tá? Se não tiver aqui, tá na outra aula. Aqui tem só 627 slides, pessoal. Tem só 627 slides aqui. Né? Será que tem pouca coisa sobre gado de leite? A parte de sombra está na outra aula, tá? Mas eu vou falar depois para vocês, tá? A sombra é fundamental, né? Sombra é fundamental para que a vaca. Depois eu vou falar. Sombra é para a vaca produzir leite, né? Ainda mais animais com alto grau de sangue. Alto grau de sangue europeu. Pessoal, chegamos ao final dessa live. Eu falei sobre manejo nutricional de vacas leiteiras, 53 minutos. Já tinha falado antes sobre formulação de ração. Qualquer ração, se você quiser comprar qualquer planilha, os projetos de gado de leite, se quiser conversar comigo pessoalmente, tá? Para fazer uma mentoria. Eu estou estudando como é que eu vou fazer essa mentoria. Mas entre em contato comigo por e-mail, tá? jgnzote76@gmail.com. Quiser fazer uma consultoria via telefone, conversar comigo pessoalmente, a gente marca uma hora aí, eu cobro para isso, tá? Eu cobro para isso e eu vou estabelecer aqui um esquema de mentoria, tá? Para que eu possa aí auxiliar o produtor rural mais de perto, tá? Eu estou precisando ver como é que vai ser isso, né? Porque o tempo é muito corrido e a gente precisa também resolver outras coisas aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Quem quiser comprar alguma planilha, alguma live que tem aí, tá? jgnzote76@gmail.com, esse é meu e-mail de contato, tá? Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima live. À noite tem live de bovino de corte, tá?